Então, vamos falar hoje aí sobre a radioatividade. O conceito de radioatividade é a emissão de partículas e ou energia por núcleos atômicos instáveis. Gente, esse conceito tem muita coisa importante. É a emissão, tá? Saída de partículas ou energia de núcleos atômicos que estejam instáveis. Né? Então, saiu fora disso aí não é radioatividade. Radioatividade é isso, emissão de partícula, energia por núcleos atômicos instáveis. Tá? Bom, e o que gera essa instabilidade? Essa instabilidade é gerada pela desproporção entre número de prótons e número de nêutrons. Lembra que nós falamos na aula de estrutura atômica? Né? Nós falamos que você tem lá um próton, você tem lá um outro próton, eles se repelem, né? E você precisa do nêutron ali para segurar os prótons juntos, não é isso? Você precisa do nêutron. Então, a ideia é essa. Né? Já que você tem vários prótons se repelindo, você precisa de um certo número de nêutrons para manter essa turma junta. São chamadas forças nucleares. Então, quando esse número não é legal, né, não é um número certo, há uma desproporção, tá? Então isso provoca uma instabilidade do núcleo. Aí o núcleo vai emitir partículas ou vai emitir energia para tentar restaurar a estabilidade. Tá certo? Ele vai emitir o que está. Ah, tem prótons sobrando, ele vai emitir prótons. Tem nêutrons sobrando, ele vai emitir nêutrons. Tá certo? Para tentar restaurar uma condição de equilíbrio, uma condição de estabilidade. Então, essa é a lógica. Tá? Tudo está baseado nisso aí. Os prótons se repelem, os nêutrons tentam segurar, precisa de uma proporção prótons e nêutrons, né, para ter uma estabilidade nuclear. Se não tiver isso, nós vamos ter uma instabilidade. E aí, emissão de partículas e energia. A radioatividade foi descoberta em 1896 pelo Becquerel. Ele descobriu a emissão de radioatividade do urânio, tá? E ele não estava pesquisando radioatividade. Ele estava pesquisando produção de raio-x. Ah, mas raio-x é radioatividade. Não é, não. Não é, não. Tá? Atenção para isso. Tá? Raio-x ocorre por perturbações envolvendo elétrons. Tá? Elétrons, não é núcleo. Elétrons não estão no núcleo. Então, o pessoal descobriu a radioatividade, o raio-x, o pessoal descobriu o raio-x. O Becker foi estudar o raio-x e descobriu radioatividade, que é outro fenômeno. Raio-x é fenômeno de elétron, eletrosfera. E ele descobriu radioatividade, que é fenômeno de núcleo. Claro, tem semelhanças? Tem. Né? Raio-x atravessa o material, radioatividade atravessa materiais também, mas a origem e características de raio-x e radioatividade são diferentes. Tá? Então, Becker foi estudar o raio-x e descobriu radioatividade, que também pode atravessar materiais, provocar registro em filme fotográfico. O experimento que ele fez foi esse aí. Ele colocou um envelope preto, um filme fotográfico lá dentro, colocou vários materiais lá em cima que ele achava que emitiam raio-x, e os sais de urânio emitiram um raio, né? Tinha uma atividade de emitir raio, radioatividade, que atravessava o envelope e marcava o filme fotográfico. Então, ele achou que isso era raio-x. Depois, estudando, ele viu que não, que tinha outras propriedades, que era um outro tipo de raio que o Becquerel havia descoberto. Tá? Então, ele estava estudando raio-x e descobriu radioatividade. Certo? Aqui é a foto aqui do filme fotográfico, que ficou marcada aqui com
com a radioatividade do urânio, escreveu aqui em cima. Tarará, tarará. Bom, então ele é o pioneiro, tá? E juntaram-se, né, com o Becker, a Madame Curie, Marie Curie, seu marido, Pierre Curie, tá certo? Os dois, então, se associaram ao Becker para estudar a radioatividade, certo? Então, o casal Pierre e Marie Curie se associou a Becker para estudar a radioatividade e começar a descobrir novos elementos radioativos. Primeiro foi o urânio, tá? O casal descobriu o rádio e o polônio, certo? O Pierre Curie morreu, tá? E a esposa dele, a Marie Curie, continuou os estudos, descobriu o elemento tório. A Marie Curie recebeu 2 prêmios Nobel, isso aí é famosíssimo aí, né? Principalmente esses dias nós comemoramos aí, né? Dia Internacional da Mulher aí e tal, e sempre o pessoal faz muita homenagem para a Madame Curie nessa época, né? Nessa época em que as mulheres precisam ser muito homenageadas, reconhecidas, e a ciência também, né? E, então, a Madame Curie ganhou 2 prêmios Nobel de Física em 1903, juntamente com o Becker e o Pierre Curie, e de Química em 1911, isoladamente. Quer dizer, em 8 anos, ela ganhou 2 prêmios Nobel. Quer dizer, isso aí é um feito, né, na história da ciência aí. Poucas pessoas ganharam 2 prêmios Nobel, certo? E a Marie Curie ganha 2 em áreas diferentes, apesar de que a pesquisa é muito parecida, a pesquisa de radioatividade em física e química é muito parecida. Bom, os tipos de radiação, então, foram sendo descobertos à medida que outros pesquisadores também começaram a estudar radioatividade. E um cara famosão, que vocês conhecem bastante, é o Rutherford, né? Então, o Rutherford, em 1898, descobre a radiação alfa e beta. E um outro sujeito, Paul Villard, em 1900, descobre a radiação gama. Tá? O experimento é esse aqui. Ó. O Rutherford, depois o Paul Villard, eles pegaram um tijolo de chumbo, colocaram a amostra de material radioativo lá dentro, polônio, tá? Polônio emite radiação para tudo até lá, o chumbo bloqueia a radiação só pode sair por esse buraco aqui, formando um fio de radiação que bate numa tela coberta com sulfito de zinco. Só, Ramon, tem aí, está parecendo aquele experimento do Rutherford. É, ué. Por isso que o Geiger e o Marsden fizeram aquele experimento, que isso aí tinha tudo lá no laboratório de Rutherford. O chumbo, o polônio, o sulfeto de zinco, tinha tudo lá, tá certo? Então, aquele experimento das partículas alfa, não sei o quê, aconteceu no laboratório de Rutherford, porque o Rutherford já estava estudando isso e os alunos dele tinham esse material lá à disposição. Tá? Então, o que aconteceu? Né? Sai o feixe de radiação, tromba no anteparo e dá uma fluorescência verde. Quando ele coloca placas positivas e negativas aqui, ó, esses feixes dividem. Então, no experimento de Rutherford, o feixe dividiu em 2. Um atraído pela placa positiva e um atraído pela placa negativa. Então, esse aqui tem carga elétrica positiva, né, que foi atraído pela placa negativa, e o outro tem carga elétrica negativa, que foi atraído pela placa positiva. E o Paul Villard depois descobriu que tinha um terceiro tipo de radiação que não desviava, que não tinha carga elétrica. Tá? Então, está óbvio aí, ó, né, que a partícula beta, radiação beta, tem carga negativa, a radiação alfa tem carga positiva. Né? Por quê? Um foi atraído pela placa negativa, o outro foi atraído pela placa positiva. E a radiação gama, neutra, não tem carga. Agora, em termos de massa, quem tem maior massa, alfa ou beta? Quem tem maior massa, alfa ou beta? Então, aí eu desvio. A radiação alfa desviou pouco. Se ela desviou pouco, é porque ela tem maior massa. Tá? Maior massa igual maior inércia, dificuldade de desviar. Né?
A radiação beta desviou mais, quer dizer que ela tem menor massa. Tá? Ela tem menor massa. É aquele negócio, gente, é a mesma coisa que você empurrar um caminhão e empurrar uma bicicleta. Né? Se você empurrar um caminhão, ele vai desviar? Né? Se desviar, vai ser muito pouco. Né? Se você empurrar uma bicicleta, sai caindo na lado. Então, é a mesma coisa aí. E, claro, gente, nessa época, já falei com vocês, física clássica bombava. Tá? Então, os caras conseguiram calcular a massa da partícula alfa, massa da partícula beta, carga da partícula alfa, carga da partícula beta. Conseguiram calcular tudo, tá? Usando física clássica, física newtoniana. Tá? Eles conseguiram calcular isso aí tudo. É a ferramenta que eles tinham. Eles foram fazendo experimentos, foram calculando isso aí tudo. Descobriram, então, os 3 tipos clássicos de radiação, alfa, beta e gama. Tá? A radiação alfa é formada pela partícula alfa. Partícula alfa. Vou até escrever aqui assim. Partícula alfa. Ela é formada de 2 prótons e 2 nêutrons. Está aí, ó, 2 prótons e 2 nêutrons. Ué, 2 prótons, 2 cargas positivas. 2 prótons, 2 nêutrons, 4 massas. Tá certo? 4 massas. Tá certo? Ok? Então, 2 prótons, 2 nêutrons, 2 cargas positivas, 4 massas. Certo? A partícula alfa viaja numa velocidade de 20.000 km por segundo, tem baixa penetração na matéria, porque ela é grande, comparada com as outras, então ela tromba muito com a matéria. Ela tem um alto poder ionizante. O que é o poder ionizante? Arrancar elétrons da matéria e formar íons. Na verdade, gente, a partícula alfa, se ela tromba com a matéria, ela arranca 2 elétrons que ficam girando aqui em volta, ela arranca 2 elétrons que ficam girando aqui em volta e se transforma num átomo de hélio. Ela se transforma num átomo de hélio. 2 prótons, 2 nêutrons, 2 elétrons. Então, se ela tromba com... Ela vem lá, tem um material. Ela tromba com o material, ela arranca 2 elétrons, ela vira um átomo de hélio. E o material perde elétrons. Então, o material ioniza, perde elétrons. Então, o poder ionizante é isso. Tá? Então, ela tem um alto poder ionizante, a partícula alfa. Certo? A partícula beta é um elétron. Tá? A partícula beta é um elétron. Mas, espera aí, Ramon. Você não falou que radiação vem de núcleo? Falei. Radiação vem de núcleo. Mas então, como é que a partícula beta pode ser um elétron? No núcleo não tem elétron. Ótima pergunta. Então, o que acontece? No núcleo, quando tem excesso de nêutrons, quando tem um excesso de nêutrons no núcleo, lembra que eu falei que tem que ter uma proporção nêutron-próton? Quando tem um excesso de nêutrons no núcleo, o nêutron quebra. Olha que doideira. O nêutron quebra, vira um próton e um elétron. E mais uma partículazinha chamada neutrino. Tá? Mas não preocupa com o neutrino, não. Certo? Não preocupa com o neutrino. Neutrino não é importante, não preocupa com ele agora. Tá? Isso aí na física moderna é importante, mas aqui para nós não preocupa com ele, não. Tá? Saiba que existe, tá? Uma partícula chamada neutrino. Então, o nêutron quebra, vira um próton e um elétron. Soma o próton com o elétron para você ver. Soma o próton com o elétron. Mais com menos, zero. Massa 1 com massa 0, massa 1. É um nêutron. Então, o nêutron quebra, dá um próton e um elétron. O próton fica no núcleo. O próton fica no núcleo. E o elétron sai em alta velocidade, a partícula beta. Carga negativa, massa desprezível, que é a massa de um elétron. Tá? Agora, Maria Eduarda, a radiação gama não é partícula. Não é partícula. Tá? Ela é radiação gama. Ela não é partícula. Ela é onda eletromagnética. Então, a massa é zero. Ela não é partícula. Tá? Então, alfa e beta são partículas. A alfa, 2 prótons, 2 nêutrons. A beta, um elétron.
de massa desprezível, né? Mas a radiação gama é onda eletromagnética igual a luz. Tá, Maria Eduarda? Igual a luz. Então, não tem massa. Massa é zero. Tá? Viaja na velocidade da luz, né? Que são 300 mil quilômetros por segundo. Tem uma altíssima penetração na matéria e um baixo poder ionizante. Partícula beta, 200 mil quilômetros por segundo. Penetração média, médio poder ionizante. A radiação gama, gente, ela atravessa a matéria com muita facilidade. Tá? Apesar dela ter um baixo potencial ionizante, isso é muito importante. Por quê? Porque a radiação gama atravessa nossas células. Então, se você for exposto à radiação gama, ela atravessa seu corpo. Ela atravessa seu corpo. Tá? Então, na hora que ela atravessa seu corpo, atravessou uma célula sua que o DNA está duplicando. Atravessou uma célula sua que o DNA está duplicando. Então, essa radiação gama, ao atravessar uma célula sua que o DNA está duplicando, ela pode provocar uma alteração, uma ionização no DNA. Ela tem baixo poder ionizante, mas ela pode provocar uma ionização no DNA e provocar um erro na duplicação da informação genética. Como é que chama isso? Como é que chama isso? Gen? A mutação. Vaca? Não. Mutação. Tá certo? Mutação. Então, pode provocar mutação. Tá? Então, as células nossas em reprodução, se a radiação gama pegar as células nossas em reprodução, que o DNA está aberto, duplicando, e essas bases do DNA, adenina, guanina, timina, citosina, elas podem ionizar. Por causa da ionização, entra uma base errada, pareamento das bases é feito errado, porque a base está modificada, e aí altera a informação genética, a mutação. Tá? Radiação gama altamente mutagênica. Altamente mutagênica. Ramon, mas a partícula alfa, ela não tem um alto poder ionizante? Tem. Só que ela penetra pouco na matéria. Então, se você for exposto à radiação alfa, o máximo que ela penetra é sua pele. 2, 3 milímetros na sua pele. Se a radiação alfa for provocar mutação em você, vai ser câncer de pele. Agora, a radiação gama atravessa seu osso. Ela pode pegar as células da medula óssea e provocar câncer de medula óssea, leucemia. Tá? Então, radiação gama é extremamente perigosa. Tá? Agora, se você ingerir material que emite partícula alfa, aí danou, né? Se você ingerir material que emite partícula alfa, aí você vai ter no interior do seu corpo emissão de radiação alfa, mutações para todo lado. Tá? Atenção, atenção. Estão olhando a tela? Estão olhando a tela? Atenção. Vai acontecer uma mudança aqui no meio. Ó. Essa partícula beta que está aqui é a partícula beta tradicional, chamada partícula beta menos. Mas existe uma partícula beta mais. Existe uma partícula beta mais. Ó, só mudou ali, tá? Tá vendo? Só mudou ali, tá? A partícula beta mais raramente aparece em prova. Ela é quando, aqui, ó, partícula beta menos, um elétron, um nêutron transforma de um próton num elétron. A partícula beta mais, um próton que está sobrando, transforma num nêutron e num elétron positivo. Um elétron positivo. Isso é chamado antielétron ou pósitron. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de antimatéria. Antimatéria. Já ouviram falar nisso?
A antimatéria ela é formada de antipartículas. Prótons negativos, elétrons positivos, certo? É uma confusão danada. Então, existe a antimatéria, as antipartículas. Tá? Então, a partícula beta mais é um antielétron, ele é um pósitron, é um elétron positivo. Um próton transforma no nêutron um elétron positivo. O nêutron fica no núcleo, esse elétron positivo ou pósitron sai correndo em alta velocidade. Tá? Atenção, atenção. Se ocorre colisão de matéria e antimatéria, temos aniquilação de tudo isso. A matéria e a antimatéria somem, desaparecem. Aniquilação converte em energia. Libera energia, libera uma enorme quantidade de energia. Colisão de matéria e antimatéria. Eu acho que eu tenho um texto sobre isso. Tenho quase certeza. Ano passado, com o pessoal da salinha do ano passado, eu elaborei um texto sobre isso. Eu vou mandar para vocês lerem a respeito de matéria e antimatéria. Tá? Então, se um elétron trombar com um antielétron, se um elétron trombar com um antielétron, ocorre uma aniquilação total. Toda essa massa é convertida em energia. Certo? Então, esse é o tipo de radiação mais raro, a beta mais, produz antimatéria, mas bom você ficar sabendo que existe. Se ninguém falar nada para vocês, tá? Você vai usar isso aqui. Tá certo? Você vai usar isso aqui. Se ninguém falar nada. Partícula alfa, partícula beta menos, radiação. Agora, se o exercício falar de partícula beta mais, pósitron, antimatéria, antielétron, certo? Aí foram mais a fundo. Foram mais a fundo na história. Fique esperto. Tá? Então, vestibulares mais doidões aí, ITA, não sei o quê, falam disso aí com a maior facilidade. Então, tá aí. Beta mais, beta menos. Beta mais, beta menos. Beta mais, beta menos. Tá? Ok? Radiação alfa. Olha lá. Para numa folha de papel, uma folha metálica, um tecido, 2 milímetros de pele. Tá? Radiação beta. Aí já precisa de uma placa metálica, uma placa de madeira, uma porta, tá? Para segurar a radiação beta. A radiação gama atravessa tudo, só não vai conseguir. Na verdade, ela entra aqui, viu, gente? Ela não vai atravessar tudo, tá? Ela para aí numa parede de concreto ou num tijolo de chumbo, aí ela para. Tá? E para na superfície, então, né? Esse desenho fica parecendo que chega aqui e parou. Não, ela entra um pouquinho, não consegue atravessar tudo. Tá certo? Não consegue atravessar tudo. Então, isso aqui é importante. Alfa, beta, gama, ordem crescente de penetração na matéria. Tá bom? Tá claro, gente? Essa alfa, beta e gama, a alfa, 2 prótons, 2 nêutrons. A beta menos, a tradicional, um elétron que veio da quebra de um nêutron, virou um próton e um elétron. Radiação gama, onda eletromagnética, velocidade da luz. Tá claro isso aí? Isso precisa de estar muito claro. Isso é fundamental. Tá? Não tentem avançar na hora que você estiver estudando. Na hora que você estiver estudando, não tente avançar enquanto não entender isso aqui. Faz um esquemazinho, imprime isso aí, bota do lado, fica sempre de olho. Tá? Mas não tente avançar sem ter entendido isso aqui. Tá? Senão não dá não. Leis das emissões radioativas. Primeira lei de emissão radioativa, a lei de sódio, é para a emissão de partícula alfa. Então, a lei de sódio fala o seguinte: na emissão da partícula alfa, o número atômico diminui 2 unidades, o número de massa diminui 4 unidades. Óbvio, óbvio.
Por quê? Partícula alfa não são 2 prótons? Então, o átomo vai perder 2 prótons. O número atômico vai diminuir 2 unidades. Tá certo? Não tem 2 prótons e 2 nêutrons? 4 massas. Vai diminuir 4 massas. Então, a emissão de partícula alfa, eu tenho um átomo X, número atômico Z, número de massa A. O número atômico vai diminuir 2 unidades e a massa vai diminuir 4. Óbvio isso. Então, em que se transformaria um átomo de polônio, Z84 A210, após a emissão da partícula alfa? Ué, o número atômico vai diminuir 2 unidades, 82. Tá certo? Era 84, menos 2, 82. Aí você tem que olhar na tabela periódica, eu tenho que te falar que 82 é o chumbo, né? Porque se o número atômico mudou, mudou o elemento, né? E a massa, 210 menos 4, 206. Pronto, está aí. A resposta está aqui no cantinho. Então, o número atômico diminui 2 unidades, porque o átomo perdeu 2 prótons, e a massa diminuiu 4 unidades, porque o átomo perdeu 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons são 4 unidades de massa. Está vendo por que a gente tem que falar isso depois de átomo, número atômico, próton, elétron, nêutron, massa, etc. Deixar isso lá para a última aula. Se você esqueceu isso tudo, eu vou demorar 3 anos para dar essa aula. Tá? Tem que relembrar tudo. Tá? Então, primeiro, a lei da radioatividade. Emissão alfa. Número atômico diminui 2 unidades, número de massa diminui 4. Segunda lei da radioatividade, lei de Ford-Fires. Tá? Na emissão da partícula beta, e aí é beta menos, tá? O número atômico aumenta uma unidade e o número de massa não se altera. Aí estamos falando de beta menos, da beta tradicional. Tá? Da beta tradicional. O número atômico aumenta uma unidade e a massa não se altera. Por quê? Por quê? Porque a emissão beta menos, um nêutron transforma num próton. Então, aumentou um próton. Então, o número atômico aumenta uma unidade. Ah, mas perdeu o elétron. O elétron tem massa desprezível. Então, a massa não se altera. O próton fica no núcleo. O nêutron transforma no próton, o próton fica no núcleo. E o elétron, que tem massa desprezível, vai embora em alta velocidade. Então, o nêutron transformou no próton, o número atômico aumentou uma unidade, massa não alterou. Então, o átomo X, número atômico Z, massa A, ele vai transformar em Z mais 1, átomo W, mudou o elemento. E a massa continua sendo A. Ou seja, esses dois átomos são o X e o W aí são Isótopos. Não ouviu o final? Isótonos, não? Isóbaros. Pedro Augusto, Vitória, respondeu certo lá no chat. Isóbaros, mesma massa. Mesma massa. Isótopo é se fosse o mesmo número atômico, isótono se fosse o mesmo número de nêutrons. Né? Então, em que se transformaria um átomo de tório 90-233 após a emissão de uma partícula beta? Então, o número atômico aumentar uma unidade, ia para 91. 91 é o protoactínio e a massa ia continuar 233. Tá? Ok? Agora, é claro que nos exercícios, o pessoal vai complicar isso aí, né, gente? Isso é só para você ter uma noção do que está acontecendo para você estudar. No exercício, o cara vai lá, o átomo emitiu 2 partículas alfa e 3 partículas beta. 2 alfa e 3 beta. O que ele virou? Ih, aí você vai ter que fazer conta até falar X. Tá certo? Então, aí você tem que tomar bastante cuidado. Tá? Mas o tradicional é isso aí, o conceito é esse aí. Observação. Emissão gama não afeta Z nem A. Né, Maridona? Porque não é matéria, é apenas energia. É onda eletromagnética. Então, não perdeu próton, ganhou próton, perdeu nêutron, ganhou nêutron.
é apenas energia. Tá? Então, a emissão gama não afeta nem o Z, nem o A. Tá bom? Então, lei das emissões radioativas, emissão alfa e emissão beta. Cuidado, tá? Cuidado com isso aí. Tá certo? Emissão alfa e emissão beta. Cuidado. Então, aí, ó, resumindo. Resumindo, não. Emissão beta. Beta menos. O nêutron transformou num próton. Então, próton aumentou. Emissão beta menos, o número atômico aumenta na unidade e a massa não se altera. Agora, se ele pedir uma emissão beta mais, que é raro pedir uma emissão beta mais, tá? Volta lá. Um próton transformou num nêutron. Então, diminuiu um próton, mas a massa continua a mesma. Então, uma emissão beta mais diminuiu um próton. Era o elemento X, agora é o elemento Q. Mas a massa continua a mesma. Tá? Porque um próton transformou no nêutron. Aqui, ó, só para escrever aqui, ó. Um nêutron transformou em um próton. E um elétron que foi embora. Né? Agora, aqui é um próton transformou em um nêutron. E um elétron positivo, pósitron, que foi embora. Tá? Então, cuidado. Vai ser raro, mas fica esperto. Raro, mas fica esperto. Tá? Olha aqui. Isso aqui é a família radioativa do tório. Tá? O tório é o elemento que, naturalmente, ele tem número atômico 90, tá certo? E massa 232. É o principal isótopo do tório. Tá? 90, 232. O tório, naturalmente, ele vai emitindo partícula alfa, partícula beta. Então, vê se vocês conseguem interpretar esse gráfico. Eu fiz esse gráfico, eu desenhei esse aí, porque os que você acha na internet são horríveis, não dá para ninguém entender nada. Aí eu fiz um bonitinho, eu acho que ficou bonitinho, eu acho que está dando para ver. Olha aqui, ó, o tório 90, 232 transformou no rádio 88, 228. Então, está vendo? O número atômico diminuiu 2 unidades e a massa diminuiu 4. Então, essa queda aqui, ó, é emissão alfa. Então, o tório emite uma alfa, transforma no rádio. O rádio emite uma beta, a massa fica constante, o número atômico aumentou de 88 para 89, tá vendo? Aí vira o actínio, que emite outra beta, volta para tório, mas tório 228. Que emite outra alfa, vai para rádio, outra alfa vai para radônio, outra alfa vai para polônio. Aí o polônio pode emitir uma beta ou uma alfa. Vamos supor que ele emitiu uma beta, foi para astato, foi para bismuto, foi para polônio, terminou em chumbo. Lá no final, terminou em chumbo. Tá certo? É o final do chamado decaimento radioativo. Decaimento radioativo. Então, ele vai emitindo radiação, emitindo radiação, emitindo radiação, vai se transformando em outros elementos, transmutação, vai transformando em outros elementos. Então, o tório sofreu decaimento aí, ó, emitiu várias alfa, várias beta, até transformar em chumbo 82, 208. E aí parou. Parou por quê? Por que parou ali no chumbo? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Não, gente, isso aqui não é bloco de chumbo, não. Não, isso aqui não tem nada a ver, não, Thales. Nada a ver, não. O bloco de chumbo para a radiação porque ele é denso. Ele é denso. Se fosse um tijolo de ouro, também ia parar. Só que você não tem tijolo de ouro sobrando no laboratório para você fazer isso.
Tá? O bloco de chumbo para a radiação, porque é denso. Aí não, aí está parando o decaimento. O átomo vai decaindo, decaindo, transformando, emitindo alfa, emitindo beta, emitindo alfa, emitindo beta, até que ele se transforma, no final, num átomo de chumbo. Por que que parou quando chegou no átomo de chumbo? Porque ele é estável, exatamente. Porque atingiu a estabilidade. Então, aquela proporção 90-232 não era estável, mas a proporção 82-208 é estável. Aí ele parou. Aí você entendeu agora. Aí você entendeu agora. Tá? Confunde uma coisa com a outra, não. Tá? Os elementos radioativos naturais, eles tendem a ir emitindo radiação, alfa, beta, 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 alfa, alfa, até chegar no estável. E o carinha mais estável que tem é o chumbo. Agora, o fato do tijolo de chumbo é outra história. Tá? Quando o elemento vai estar estável? O elemento vai estar estável quando eu tiver uma proporção ideal entre o número de nêutrons e o número de prótons. Tá? Quando eu tiver uma proporção ideal entre o número de nêutrons e o número de prótons. Tá certo? É mais ou menos fixa. Tá? Existe um valor ali próximo, né, que determina uma estabilidade, mas isso varia de elemento para elemento. Você vai imaginando o seguinte: você ter 2 prótons se repelindo é uma coisa, 10 prótons é outra, 20 prótons é outra, 90 prótons é outra. Tá certo? Então, as forças de repulsão vão se tornando muito intensas. Então, não é uma regra de 3 simples. Tá? Não é uma proporção direta. Entendeu? Quer dizer, a cada próton a mais que você entra, são muitas forças de repulsão a mais. E aí você precisa de um número de nêutrons, entendeu? Mas existe uma regrinha, mais ou menos, para isso. Só que aí não é estudo de ensino médio. Tá? Não é estudo de ensino médio. Tá bom? Até o número atômico 20, Igor, para cada próton precisa de um nêutron. Por isso que o número atômico é a metade da massa, né? Até o número atômico 20. Para cada próton precisa de um nêutron. Dali para frente já começa a alterar bastante. Dali para frente começa a alterar bastante. Um número estável, Igor, só para não deixar você sem resposta, é em torno de 1,5. Tá? 1,5 para átomos grandes, tá? Como chumbo, mercúrio, tá? É em torno de 1,5. Para cada 10 prótons, bom, para cada 80 prótons, 120 nêutrons. Que é a situação do mercúrio. Mercúrio é 80-200. 80-200. Certo? Não, você não vai estudar isso na faculdade. Tá? Não sei que você vai fazer medicina nuclear, aí você for especializar em medicina nuclear, aí você vai estudar isso aí. Tá certo? Mas basta ter essa noção geral lá também. Em torno de 1,5 o número de nêutrons em relação ao número de prótons para átomos grandes. Tá? Para átomos muito grandes. Fissão nuclear. Fissão. Fissura. Quebra. Quebra. É a quebra de núcleos. Tá? Quebra de núcleos. Que se tornam instáveis. Eles estavam estáveis. Estavam lá, tranquilos, com uma certa estabilidade. Tá? Aí eles são bombardeados por nêutrons. Imagina, o núcleo está lá todo tranquilão, número de prótons e número de nêutrons está legal. Aí eu mando um nêutron no núcleo. Aí eu altero aquela proporção. Isso desestabiliza o núcleo quebra. Então, isso acontece com vários elementos, mas os 2 mais importantes onde isso acontece são os isótopos de urânio 235 e plutônio 239. Esses 2 aí, o U-235 e o P-239, são fissionáveis, são físseis. Eles se quebram se eles receberem um bombardeamento por nêutron.
Então, os núcleos sofrem quebra, também chamada fissão ou cisão, liberando mais nêutrons. Olha que inferno. Você tinha lá o núcleo, você manda um nêutron, ele quebra, libera 2, 3 nêutrons. Esses 2, 3 nêutrons, tá, liberados, vão quebrar mais núcleos, que vão quebrar mais núcleos, que vai provocar uma reação em cadeia. E toda vez que esses núcleos quebram, libera energia. Essa energia, se for em pequena quantidade, controlável, pode ser controlada e usada em usinas nucleares, tá? Ou, se for liberada de forma explosiva, eu posso ter uma explosão nuclear, que é a chamada bomba A ou bomba atômica. Certo? Agora, como teve a quebra, o urânio quebrou, são liberados núcleos radioativos de outros elementos. Né? Se você quebra o núcleo do urânio, vai virar 2 núcleos menores. Tá certo? E esses núcleos menores são radioativos. Então, essa fragmentação do núcleo inicial produz núcleos radioativos que a gente chama de lixo atômico ou lixo radioativo. Está mais ou menos claro isso aí? Vamos ver isso aqui na forma de um esquema? Vamos ver na forma de um esquema? Olha aqui. Ó. Eu tenho o átomo de urânio 92,235, ganhou um nêutron. O nêutron bombardeou o urânio 92,235. Aí o urânio quebrou, virou bário 56,141, criptônio 36,92 e liberou 3 nêutrons. Sempre é assim, Ramon? Não, isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Pode ser de outras formas. Tá? Então, está aqui. Ó, o átomo de urânio, 92,235. O que é um urânio 92,235? Ele tem 92 prótons e 143 nêutrons. 92 prótons e 143 nêutrons. Soma aqui dá 235. Vem um nêutron livre. Vem um nêutron livre. De onde que vem? Preocupa não. Uma fonte de nêutrons. Tá? Tem alguns elementos que emitem nêutrons. Na natureza também está cheio. Então, vem um nêutron livre, tromba aqui. Ó. Provoca uma instabilidade. Quebra. 92 prótons, 56 foi para lá, 36 veio para cá. 92. Deu origem a um átomo de bário, um átomo de criptônio. Certo? E os nêutrons dividiram também. 85 foi para lá, 56 vieram para cá. Tá certo? E liberou um nêutron livre, mais um, 3 nêutrons livres. Então, se você somar isso aqui, um nêutron com 143 aqui, dá 144 nêutrons. Se você somar esse 85, 56, mais esses 3, vai dar 144 também. Tá? Então, é isso que aconteceu. Certo? O átomo de urânio quebrou, deu bário, criptônio, 3 nêutrons. Sempre dá bário e criptônio, Ramon? Não, pode dar outras coisas. Geralmente é próximo de 56 e próximo de 36, geralmente. Tá? Mas não é obrigatório ser assim, não. E esses átomos de bário e criptônio aqui, esses átomos são radioativos. Então, essa fissão gera lixo radioativo. Tá certo? E libera, né? Claro, e libera energia. Essa quebra libera energia. Aí a questão, se você consegue controlar essa energia, você tem uma usina nuclear. Se isso ocorre de maneira descontrolada, você tem uma bomba atômica. Tá? Aí você tem uma bomba atômica. Certo? Ô, Thales, um minutinho que eu já respondo suas perguntas aí. Tá? Aplicações da fissão nuclear. Primeira coisa, enriquecimento do urânio. O que é isso? Na natureza, o urânio 235 é raro. O urânio 235 é raro na natureza.
É 0,5% do urânio que existe na natureza. O mais comum é o 238. Então, quando o pessoal pega urânio na natureza, eles têm que descartar o 238 e ficar com o 235, porque o 235 é que é quebrável, fissionável. O 238 não. Então, esse processo de descartar o 238 chama enriquecimento do urânio. Vou falar disso daqui a pouco. Reatores nucleares produzem energia, usina nuclear, podem ser usados para obter isótopos radioativos, com vários usos, tá? Vários usos. Isótopos radioativos, nós já falamos disso. Eles têm vários usos. Lembra lá do carbono 14, não sei o quê? Tem vários usos. Podem ser usados reatores nucleares para irradiar alimentos, tornando os alimentos com maior validade, ou irradiar outros materiais, tá? A esterilização de material cirúrgico, por exemplo, pode ser usado em reatores nucleares e pode ser usado para formar as armas nucleares, no caso, bomba atômica. Reatores nucleares geram de fissão, geram lixo radioativo, ao risco de vazamento, mas não de explosão nuclear. Atenção, um reator nuclear de fissão, vou escrever isso aqui, reator nuclear de fissão não tem risco de explodir igual a uma bomba atômica. Porém, libera grande quantidade de lixo radioativo, pois trabalha com uma massa de urânio, muito urânio, ou plutônio, né? Pode ser qualquer um dos dois, muito grande, em torno de 500 quilos. Tá? Um reator nuclear, uma usina nuclear, ela tem 500 quilos de urânio dentro dela. Se tiver um vazamento de material radioativo, isso contamina a área por décadas. Décadas. Tá? Uma bomba atômica tem 15 quilos de urânio. 15 quilos de urânio. Um reator nuclear tem 500 quilos de urânio. Então, uma bomba atômica, é claro que ela causa uma devastação horrorosa, mas ela não enche o ambiente de lixo radioativo, não. Tá? Depois de algum tempo, acabou essa radioatividade. Mas vazamento de usina nuclear é muito mais demorado, certo? Nós vamos falar disso daqui a um pouco. Enriquecimento do urânio. Então, vamos por partes. Enriquecimento do urânio. Tá aí. O urânio encontrado na natureza, 0,5% dele é o urânio 235. É o que interessa. É o que eu quero conservar. E 99,5% é o urânio 238. É o que eu quero remover. Então, o azul clarinho ali é o que eu quero conservar. 1%. Aí eu pego esse urânio natural, passo, obtenho ele, né, em laboratório, tá certo? Obtenho ele em laboratório, uma mistura dele com oxigênio, que eu chamo de yellow cake, bolo amarelo. Passo no material chamado centrífuga, que separa os átomos azuis clarinhos dos átomos azuis escuros, tá vendo? A centrífuga faz a separação. Então, ela separa o U235, vem cá para cima, ele é mais leve, e o 238 vai lá para o fundo e descarta. Separa o 238. Então, você vai tirando o 238 e conservando o 235. Então, esse percentual de 235 vai aumentando. Você vai tirando o 238, o percentual vai aumentando. Quando o percentual vai entre 3% e 20% de urânio 235, eu já posso usar em reator nuclear. Reator nuclear trabalha com urânio de 3% a 20%.
É o urânio de baixo enriquecimento. Tá? Agora, se você enriquece o urânio acima de 20%, aí você já está pensando em construir arma nuclear. Por isso que a Agência Internacional de Energia Atômica, já ouviram falar da Agência Internacional de Energia Atômica? Vira e mexe, ela vai nos países aí, vai lá no Irã, vem aqui no Brasil, para ver se a gente não está enriquecendo urânio acima de 20%. Porque se a gente estiver enriquecendo urânio acima de 20%, nós estamos com a ideia de fazer arma nuclear. E aí existe um tratado de não proliferação de armas nucleares, né? Certo? Agora, enriqueceu 90% a 100% de urânio 235, que é o alto enriquecimento, aí já é para construir arma nuclear. Tá? Então, na natureza, é 0,5%. Enriqueceu entre 3 e 20 reator nuclear, acima de 90, arma nuclear. O enriquecimento de urânio, o urânio ganhou na Mega Sena. Não, o enriquecimento de urânio é feito um aparelho chamado centrífuga. Na verdade, são milhares de centrífugas, tá? Para fazer o enriquecimento do urânio. As usinas de enriquecimento de urânio têm milhares de centrífugas, aparelhos iguais a isso aí. Parece talvez um barril, mais ou menos, para enriquecer o urânio. Tá? Bom, como é que funciona? Otávio, suas perguntas eu vou responder daqui um pouquinho, tá? Ok? Estou anotando elas aqui. Se você tem um urânio 0,5%, esse natural, tá? Esse natural, 0,5%. E esse azulzinho, então, é o urânio 235, esse azul clarinho aqui. O azul clarinho é o urânio 235. O azul escuro é o urânio 238, não serve, tem que ser removido, ele não serve. Ele não quebra. Tá? O urânio 238, ele não quebra. O que quebra é o 235, o azul clarinho. Então, vem um nêutron, tromba no urânio azul clarinho. Esse nêutron, ele vem de uma fonte de nêutrons. Existem alguns materiais que emitem nêutrons, alguns materiais radioativos. A própria natureza também tem nêutron voando para lá e para cá. O nêutron vem e trombou aqui, ó, quebrou esse urânio. Quebrou. Quebrou o urânio e emitiu 3 nêutrons. O nêutron veio para cá, o outro nêutron veio para cá, o outro nêutron veio para cá. Não deu nada. Não deu consequência nenhuma. Tá certo? Então, o urânio natural não enriquecido, mostrando que não se deflagra uma reação em cadeia nessas condições. Agora, presta atenção. Vou passar de 5%, de 0,5% para 5%. Angra dos Reis, usina nuclear de Angra, 5%. Aí o nêutron vem, ó, quebrou esse aqui e soltou 3 nêutrons. Esse nêutron se perdeu, esse nêutron se perdeu, mas esse aqui, ó, quebrou esse urânio 235. Esse nêutron se perdeu, esse nêutron se perdeu, esse aqui quebrou 235. Esse nêutron se perdeu, esse nêutron se perdeu, esse aqui quebrou 235. Então, quebrou 1, mais 1, mais 1, mais 1, progressão, 1, mais 1, mais 1, mais 1, progressão, como é que chama isso na matemática? Progressão, 1 mais Aritmética? aritmética, uma progressão aritmética. Toda vez que quebra, libera energia. Tá? Então, o urânio com 5% de enriquecimento, mostrando uma reação em cadeia em progressão aritmética, com baixa liberação de energia. Então, essa baixa liberação de energia não é tão baixa assim, né? Não é tão baixa assim. Eu posso controlar, usar para ferver a água, gerar vapor, mover a turbina e gerar energia elétrica. Agora, olha aqui, ó. Urânio 90%. O nêutron veio e quebrou 1. Esse aqui se perdeu. Quebrou 2. Esse aqui, ó, quebrou mais 2. Esse aqui quebrou mais 2.
Então, foi 1, 2, 4, 8, 16. Progressão o quê? Eu Geométrica. esqueci o nome, começa com G? Progressão geométrica. Então, aqui eu tinha uma progressão aritmética. 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Agora aqui eu já tenho 1, 2, 4, 8, 16. Então, eu tenho uma reação em cadeia com altíssima liberação de energia. Em pouquíssimo tempo, em milésimos de segundo. Então, isso não tem controle. Isso não tem controle. Então, você libera uma quantidade de energia enorme, a temperatura vai beirar 1 milhão de graus Celsius. Tá? A temperatura vai beirar 1 milhão de graus Celsius e eu vou ter uma explosão nuclear. Entendeu? Então, é por isso que o urânio de médio enriquecimento, o urânio de médio ou baixo enriquecimento, como se quiser, é usado em reator nuclear, que ele é controlável. Agora, o urânio de alto enriquecimento não tem controle, explode, arma nuclear. Tá certo? Arma nuclear, explode. Não tem como controlar esse nível. Tá certo? Explode uma vez. Então, como é que funciona a usina de Angra? Como é que funciona a usina de Angra? Eu tenho aqui, ó, dentro desse vaso, esse vaso do reator aqui, ó, tá? Esse vaso do reator aqui, ó. Tá certo? Ali dentro eu tenho esse preto aí, ó. São as barras de urânio 235 a 5%. Eu tenho as barras de urânio 235 a 5%. Tá? Então, ali, nêutrons trombam ali para esse urânio, quebram esse urânio, libera energia, ferve a água. Então, esse amarelo aí é a água. A água ferve, vai a temperatura de 400 graus. 400 graus, certo? E elas passam vapor, né? Vira vapor a 400 graus, certo? E elas passam calor, então, para essa outra água azul clarinho que está aqui em volta. Passa calor, troca de calor. A água a 400 graus, passa calor para essa água azul clarinho que vira vapor roxo. Esse vapor movimenta as turbinas, gera energia elétrica. Tá? Então, o calor do reator nuclear ferve a água, que transfere calor para outra água, outro circuito. Então, existe um circuito 1 aqui, ó, amarelo, existe um circuito 2 azul. Então, transfere energia para o circuito 2, que vira vapor e movimenta a turbina. E aí vem a água do mar, circuito 3, a água fria do mar, tá certo? E esfria esse vapor, vai virar água líquida de novo. Agora, a água que está dentro de 1 não mistura com a de 2, nem mistura com a de 3, nem vai para o oceano. Eu brinquei aqui, é claro, né, gente? Que eu sou meio piadista também, né? E botei aqui aquele peixinho de 3 olhos lá do Simpsons. Né? Assistiram o filme do Simpsons, que é o Porco-Aranha e tudo mais. Né? Então, eu brinquei aqui, coloquei um peixinho de 3 olhos aqui do Simpsons. Mas essa água radioativa, normalmente, ela não vai para o mar, não. A não ser que rompe alguma coisa aqui. Tá certo? A não ser que rompe alguma coisa aqui. Tá certo? Esse urânio 235, ele tem que ser enriquecido, porque na natureza ele é encontrado como 0,5%. Quando você extrai ele da natureza, é 0,5%. Passou para 5%, você já enriqueceu para usar na usina. Passou para 90%, você enriqueceu mais ainda. Tá? Então, você tem que enriquecer. O que ele é encontrado na natureza, que ele não faz nada. O urânio da natureza não tem efeito. Eu tenho que enriquecer a 5% para poder usar aqui. Amanhã, essas barras vermelhinhas são de grafite boro, elas absorvem nêutrons. Como assim elas absorvem nêutrons?
Se eu tiver nêutron demais aqui, corre o risco da temperatura do núcleo do reator aumentar muito e o núcleo do reator explodir. Ah, bomba atômica? Não, gente, não explode igual bomba atômica. Aumenta demais a temperatura, o vapor fica com uma pressão muito grande e a parede não suporta essa pressão. Aí rompe a parede. Aí essa água amarela, que tem lixo radioativo, nessa água amarela tem lixo radioativo, fragmento de urânio. Aí vai espalhar no ambiente, aí vai ser um desastre. Então, quando o núcleo do reator começa a aquecer muito, essas barras abaixo absorvem nêutrons, diminui a reação em cadeia e esfria o reator. É isso que falhou em Chernobyl e provocou o acidente de Chernobyl, e é isso que falhou em Fukushima, provocou o problema lá de Fukushima, no Japão. Tá? O resfriamento falhou, por motivos diferentes, mas o resfriamento falhou. Certo? Ok? Está claro isso? Pergunta Ô, que... Ramon, Oi, diga, Maria. nessa parte que tá falando do oceano, resfriamento principal do sistema, eu não entendi. A água amarela aqui, ó, passa no núcleo do reator e esquenta, beleza? Deixa eu botar a mãozinha aqui, fica mais fácil. Passa no núcleo do reator e esquenta. Transfere calor para azul, que vira vapor roxo. Aí o vapor roxo movimenta as turbinas, né? Certo? Esse vapor roxo tem que voltar a virar água líquida para esquentar de novo. Então, a água do oceano fria, ela vem aqui, ó, e esfria o vapor. Ela passa o vapor roxo para a água azul, que vai esquentar de novo. Então, o resfriamento principal do sistema, o sistema de água, o sistema do núcleo do reator são as barras. Deu uma picadinha no sonho, entendeu? Aqui resfria, Deu. esse resfriamento principal do sistema aqui, Marília, é o resfriamento da água. Da água. Essa água que passou pela turbina, moveu a turbina. Resfria, volta a ser líquida, para esquentar de novo, mover as turbinas de novo e resfriar. A água fria do oceano volta quente para o oceano. Tá? Trocas de calor. Entendi, Ramon. Belezinha? Entendi, obrigada. Então, já caiu uma questão do Enem falando o seguinte: por que eu não posso fazer uma usina nuclear lá no sertão do Piauí? Lá? Por que eu não posso fazer uma usina nuclear lá no sertão do Piauí? Por que eu não posso fazer uma usina nuclear lá? Por quê? Por que vai superaquecer, Pedro? Porque está perto da linha do Equador? Porque eu não tenho nem rio nem oceano. Exatamente, tá? Para resfriar o sistema. Né? Eu não tenho. Isso tem que estar perto do oceano ou perto do rio. Agora, no rio, tem impactos ambientais, né, gente? Jogar água quente dentro do rio é problemático, porque as espécies estão lá. No oceano, nem tanto, né? Porque o oceano é muito grande. Isso aí acaba diluindo, certo? Mas isso aqui é muito importante. Esse slide é importantíssimo, tá? Esse slide é importantíssimo para você entender a usina nuclear. Tá certo? Chernobyl, antiga União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em abril de 86, o núcleo do reator fundiu devido a uma falha de refrigeração. Houve uma explosão, o prédio ruiu parcialmente, olha que beleza que ficou, tá certo? Liberando a nuvem radioativa, explodiu aqui, devido aos movimentos dos ventos na Europa, rotação da Terra e tudo mais, a nuvem espalhou aí, né, em direção ao Ocidente. Liberando a nuvem radioativa, dezenas de pessoas morreram de imediato, porque a temperatura do núcleo do reator ali é altíssima, né? O vapor ali a 400 graus, você imagina quem estava ali perto morreu tudo. A nuvem, num raio de 30 quilômetros, 135 mil pessoas foram evacuadas, às pressas, cidades foram abandonadas.
A nuvem, em algumas semanas, atravessou vários países, contaminando a agricultura, animais e pessoas. Certo? Doideira, né? Olha aí, Pripyat, a cidade que foi arrasada pelo desastre de Chernobyl. Chernobyl é uma cidadezinha, que foi construída ao lado de Pripyat para os trabalhadores, certo? Trabalhadores da usina, certo? Aliás, desculpa, o contrário. Pripyat é uma cidadezinha que foi construída ao lado de Chernobyl para a moradia dos trabalhadores. Então, a usina era na periferia de Chernobyl. A usina era na periferia de Chernobyl. E Pripyat, a cidadezinha, estava mais perto da usina do que Chernobyl. Tá certo? A cidadezinha de Pripyat, que era a moradia dos trabalhadores, estava mais perto do que a própria Chernobyl. Então, aí está aí, até hoje, lá abandonado. Por quê? 500 quilos de urânio, né, com seu lixo radioativo, vazar na região. Estão lá emitindo radiação até hoje, níveis altos de radiação. Né? Então, a cidade foi abandonada às pressas e tudo mais. Você já deve ter visto filme, série, ficção, monstros radioativos e tudo mais lá em Chernobyl, Pripyat. Fukushima, no Japão, a central nuclear de Fukushima foi danificada como consequência do terremoto e tsunami de 11 de março de 2011. Fiz aniversário aí semana passada, né? Os reatores foram desligados e geradores de emergência foram iniciados para resfriar. Tá? Só que a central, né, de Fukushima era protegida por um dique para resistir a uma onda de 6 metros de altura, mas a onda do tsunami que chegou lá tinha 14 metros de altura. Então, a onda passou por cima do dique, está aqui, ó, tá? A usina está aqui, o dique é essa barreira aqui, ó. A onda passou aqui por cima e inundou. Tá? Os reatores comprometeu o funcionamento dos geradores, parou de bombear a água, os reatores superaqueceram, provocando explosões aí, né? Vazamento radioativo da mesma ordem do de Chernobyl. Sucessivos vazamentos foram detectados após o acidente, até hoje você tem problema de vazamento lá. Tá? E aí está uma zona de exclusão lá em Fukushima. Ramon, Certo? Zona de exclusão lá em Fukushima. Oi. é uma dúvida que eu estava aqui pensando. Qual que é o problema dessa liberação de energia no organismo? O que ela provoca no organismo? Eu tinha falado das mutações e tudo, mas basicamente são as mutações mesmo? Não tem nada Não, que... não no momento de um vazamento igual teve aqui de Chernobyl, é cozinhar mesmo, né? Temperatura de 400 graus. Quem estava lá dentro do prédio do reator cozinhou. Mas Franguinho hoje em dia... Caiu a internet aqui e voltou. Gente, Caiu. não é que isso. deu um pique aqui. Não sei o que foi, não. É coisa do Zoom. Coisa do Zoom. Caiu e voltou. Espera aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Ih, rapaz, perdi o chat aqui com as perguntas do... Não, não perdi, não. Nem perdi o chat. Coisa engraçada. O Zoom deu um refresh Estou normal. aguardando as perguntas do Thales aqui, né? Mas não perdeu, não, viu, Thales? Já estão aqui ainda. Tá? Bom, então essa energia desprendida não tem problema. O problema é o lixo radioativo. Tá? O lixo radioativo que está aqui, esses isótopos aqui, ó, quando você quebra e forma isótopos de bário, criptônio, estrôncio, iodo, césio, tá? Quando você forma esses átomos aqui, eles são radioativos, eles ficam emitindo radiação, alfa, beta e gama. Então, o problema é isso. Se você for morar num lugar desse aí, né, esse ambiente está contaminado com isótopos radioativos. Então, você vai ser bombardeado por radiação. E aí, radiação gama, você já viu, né? Mutação para lá e para cá. Ah, entendi, Tá? Ramon. É perigoso virar jacaré. Aí é perigoso virar jacaré mesmo. Tá certo? Aí é um perigo mesmo. Tá certo? Então, Entendi, não é a obrigado. energia do processo, é o isótopo radioativo, é o lixo radioativo. Tá certo? É o lixo radioativo. O reator nuclear de Angra, para você ter ideia, são 500 quilos de urânio. Então, se aquilo ali vaza, é 500 quilos de material radioativo impregnado ali na região.
Uma bomba atômica tem 15 quilos de urânio. E a maior parte não vai para a atmosfera, que é cogumelo, espalha pela atmosfera, espalha pelo planeta, nem lá não fica. Por isso que Hiroshima, o pessoal mora lá em Hiroshima. Tá? O pessoal mora lá em Hiroshima de boa, tá certo? Sem problema hoje em dia. Né? De boa, mais ou menos. Né? Bom. Valeu, Ramon. E aí a bomba atômica, né? A bomba de fissão. Bomba de fissão. Essa foi a que foi lançada em Hiroshima, Little Boy, né? O menininho, rapazinho. 6 de agosto de 45, né? Por dentro ela é isso aí. Tá? Por dentro ela é isso aí. Para a gente entender como é que funciona a bomba atômica, eu tenho que explicar para vocês aqui o seguinte. Se você juntar, presta atenção, 15 quilos de urânio 235, se você juntar 15 quilos de urânio 235, aproximadamente 15 quilos, tá, gente? Aproximadamente 15 quilos de urânio 235, ele explode na sua mão, tá? Se você juntar 15 quilos de urânio 235, igual está aqui, ó, então isso aqui não deve ter 15 quilos. Se você juntar 15 quilos, vem um nêutron da natureza, tem nêutron voando aí em volta de vocês, partícula alfa, partícula beta, está tudo voando aí. Vocês não enxergam, graças a Deus, certo? Vem um nêutron, colide com o urânio, desencadeia a reação. Aquilo explode na sua mão. Tá? Então, isso a gente chama de massa crítica. Massa crítica. Então, a massa crítica do urânio 235 é de aproximadamente 15 quilos. Então, como é que funciona? O urânio 235 com 90% ou mais de enriquecimento. Tá? Vamos pôr 100% de enriquecimento. Vamos pôr 100% de enriquecimento. Tá bom? Imagina lá, 100% de enriquecimento, 15 quilos de urânio 235. Imagina isso aí. Isso aí junto explode sozinho. Então, o que eu faço? Eu pego 8 quilos e ponho aqui, ó. Eu pego 8 quilos e ponho aqui. Pego 8 quilos e ponho aqui. 8 quilos explode sozinho? Não. 15 explode, 8 não. Então, é uma massa subcrítica. Subcrítica. 8 aqui, 15 aqui. Aqui atrás eu ponho um explosivo convencional. O que é um explosivo convencional? TNT. Explosivo comum. Então, põe tudo isso aqui dentro. O explosivo convencional, 8 kg de urânio, 8 kg de urânio, dentro de um tubo. Explodo isso aqui, ó. Esse urânio vai na direção daquele outro. Esse urânio vem na direção daquele outro. Tá vendo que um tem um buraquinho, o outro parece uma balinha de revólver? Eles encaixam. Então, esse aqui encaixa nesse aqui. 8 mais 8. 16. Passou de 15, não passou? Uhum. Explode sozinho. Explode sozinho. Claro, ô Thales, que para tornar isso mais eficiente, eles colocam aqui dentro um material que gera nêutrons, né? Eles colocam uma fonte de nêutrons ali dentro, tá? Eles colocam uma fonte de nêutrons ali dentro para isso ser mais eficiente, tá certo? Para isso ser mais eficiente, tá? Então, explodiu o TNT, juntou 16 quilos, mais que 15, pá, explosão nuclear. Na hora. Na hora. Então, isso é jogado de um avião, um bombardeio, no ar. Isso aí acontece e a bomba explode a mais ou menos 500 metros do solo, tá? Para provocar um dano maior. Então, essa é a imagem tirada do bombardeio, tá? Do B-52, chamado Enola Gay, que mandou a bomba sobre Hiroshima. Eles tinham câmera fotográfica em volta de tudo,
para fotografar lá o que estava acontecendo. E essa é a imagem da explosão da bomba A sobre Hiroshima, uma bomba de 15 quilotons. O que quer dizer 15 quilotons? 15 quilotons quer dizer 15 mil toneladas de TNT. 1.000 quilos, tonelada, 15 mil toneladas de dinamite. Tá? A explosão da bomba de Hiroshima equivale a 15 mil toneladas de TNT. Deixou 70 mil mortos, 70 mil feridos. Aqui uma maquete que tem no Hiroshima Peace Memorial, lá de Hiroshima, na cidade de Hiroshima, mostrando aí como é que era a cidade antes, como é que ela ficou. Tá? Como é que era Hiroshima, como é que ela ficou. Hoje não, já reconstruíram, tem um museu, tem umas áreas lá preservadas, né? Algumas áreas foram preservadas, etc, etc. Tá? Recentemente, né, o Barack Obama, lá quando ele era presidente, ele fez uma visita lá, o pessoal ficou muito emocionado, ele também. Situação complicadíssima, né? Situação muito complicada. Certo? Então, aí é a situação de Hiroshima. Nagasaki foi lançado 3 dias depois, né, uma bomba, o gordo, né, Fat Man, né, em Nagasaki, 9 de agosto de 45. E aí os japoneses, né, se renderam, né? Se renderam. Aí você tem o final da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, porque na Europa já tinha acabado, né? Com a morte de Hitler lá e tal, né? A guerra na Europa já tinha acabado. Então você tem a explosão da bomba A em Nagasaki, era uma bomba maior, de 21 quilotons, só que estava muito nublado quando a bomba foi lançada em Nagasaki, e ela não caiu exatamente, não caiu, quer dizer, ela não cai, ela explode no ar, né? Ela não explodiu exatamente no centro de Nagasaki. Ela foi varrida ali um pouco mais para a periferia, estava nublado, ventando, e ela explodiu um pouco mais na periferia. Você vê que o desastre é enorme, né? Mas tem mais prédio em pé aí, e matou menos gente, apesar de ser uma bomba mais potente, né? 40 mil mortos, 25 mil feridos. Tá? Então, somando as duas aí, você tem mais de 100 mil mortos, né? Só nesses dois aí, e por causa do lançamento, porque as pessoas que morreram de câncer depois e tal, né? Porque, é claro, tem uma contaminação radioativa aí também, né, gente? Hoje tem menos, né? Mas teve uma contaminação radioativa do ambiente, é claro que teve. Certo? Queimaduras, né? Tudo mais. Bom, a fusão nuclear é a união. Estamos falando de fissão. Volta tudo. Tá? Falamos primeiro de fissão. Fissão, quebra. Tá? Aí falamos do urânio, enriquecimento de urânio, tá certo? Usina nuclear, vazamento, bomba atômica, fissão. Tudo isso é fissão. Agora vamos para fusão. União de núcleos de átomos para formar núcleos maiores. Normalmente é fusão de deutério e trítio. Lembra do deutério e do trítio? Isótopos do hidrogênio, formando átomos de hélio. Lembra do deutério e do trítio? Pois é. A fusão nuclear necessita de uma enorme quantidade de energia para acontecer. Muito mais que a fissão. Então, aqui, a bomba atômica precisou de um TNT aqui, né? A bomba atômica aqui precisou de um TNT. Tá certo? Uma dinamite aqui. Tá certo? A fusão nuclear precisa muito mais, mas também libera mais energia. Então, em geral, tá? Só para vocês terem uma noção, uma fusão precisa 1 milhão de graus Celsius, tá? E produz 100 milhões de graus Celsius, só para você ter uma ideia. Tá? A produção de energia no nosso Sol ocorre por fusão nuclear. A produção de energia no nosso Sol e em várias estrelas, aí, a maioria das estrelas que vocês conhecem é por fusão nuclear.
Tá? Então tá aí, ó, deutério com trítio. Pode ser deutério com deutério? Pode. Trítio com trítio? Pode. Deutério com trítio? Pode. Então essa é a clássica, deutério com trítio. Um próton mais um próton, 2 prótons. Então, hélio. 2 nêutrons, duas massas com 3 massas, 4 massas, sobra uma massa, sobra um nêutron. Tá? Sobra um nêutron. Ah, vai dar reação em cadeia? Não, isso aqui não é nada de reação em cadeia. Tá? Então, eu tenho aqui ó, o deutério e o trítio, um próton, um nêutron, um próton, 2 nêutrons. Forneço uma enorme quantidade de energia e eu tenho a fusão dos núcleos. Aí forma o núcleo do átomo de hélio e sobra um nêutron. E esse hélio não é radioativo. Então, a fusão não gera lixo radioativo. Pelo menos não nos níveis da fissão. Tá? Pelo menos não. Eu já vi muito livro aí na internet falando que a fusão gera lixo radioativo. Não gera, não. Tá? Comparado com a fissão, é nada. A fissão gera muito lixo radioativo, por causa da quebra do urânio. A fusão pode até gerar um ou outro isótopo radioativo, mas é quantidade minúscula. Tá? Não dá um grama. Não dá um grama. Tá certo? A fissão gera muito lixo, quilos de lixo radioativo. A fissão, quilos, centenas de quilos de lixo radioativo. Mas a fusão não é assim, não. Tá? Já vi muito lugar na internet falando isso errado aí, já vi livro falando isso errado aí também. Toma cuidado. Tá? Agora, libera uma enorme quantidade de energia, que eu falei. Você precisa de 1 milhão, gera 100 milhões. Gera uma enorme quantidade de energia. Então, isso abriu a perspectiva a gente construir usinas de fusão. Porque se a gente construir usinas de fusão que gera pouco ou nenhum lixo, tá resolvido o problema de energia no planeta. Está resolvido o problema de energia no planeta. Tá? O futuro da energia do planeta é a fusão nuclear. Só que tem um probleminha. Qual que é o probleminha? Qual que é o probleminha que tem nisso aqui? Olha esse slide. Qual que é o probleminha? Como é que você controla isso aqui? Como é que você controla 100 milhões de graus Celsius? Como é que você controla 100 milhões de graus Celsius? Se você não controlar 100 milhões de graus Celsius, você tem explosão. Então, uma usina de fusão poderia explodir muito. Então, aplicações da fusão. Reatores nucleares de fusão ainda são experimentais. Tá? Não existe reator de fusão comercial. Não existe. Por quê? Porque gasta energia demais para manter a segurança dele. Gasta energia demais para evitar que ele exploda. Porque se ele gerar 100 milhões de graus, meu filho, sem segurança, tchau e benção. Tá? Não gera lixo radioativo, então são limpos. Risco de explosão termonuclear. O que é a explosão termonuclear? É a explosão que ocorre numa bomba de hidrogênio. A gente chama de termonuclear. Fissão, a gente chama de explosão nuclear. Bomba atômica, a gente chama de explosão nuclear. Quando é fusão termonuclear, porque a liberação de energia é gigantesca. Então, vocês conhecem o primeiro filme aí do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha já está com 3 recentes aí, né? 3 séries que eles foram fazendo aí recente no cinema e foi trocando aí os artistas, né? Tal, que é a confusão toda, né? Era da Marvel, passou para a Sony, voltou para a Marvel, uma confusão danada. Então, agora juntou foi tudo.
Oi? Agora juntou foi tudo. Tá uma confusão danada. Tem o Aranha Verso, tá? Então virou uma bagunça. Mas na primeira sequência lá, o filme 2 é esse do Otávio Octopus, né? Doutor Otávio Octopus. Então, nesse filme lá, se vocês devem ter assistido, imagino, né? Vocês devem ter assistido. Então, nos filmes de aventura e ficção, tem repetido à sua maneira a reação de fusão que ocorre no Sol. Então, esse é o Homem-Aranha 2 de 2004. O Dr. Otávio Octopus usa feixes de laser para provocar a fusão do trítio e produzir hélio e energia. É isso mesmo que é feito. Tá? Usa-se feixes de laser, tá? Para fazer a fusão, para dar altíssima temperatura e gerar a fusão do trítio. Mas, obviamente, isso não acontece em local aberto, né, gente? Igual do filme do Homem-Aranha, pô. Tá? Que fica lá o Dr. Otávio com um sol na frente dele, né? Um sol na frente dele, tá certo? E a fusão nuclear acontecendo ali, 100 milhões de graus, e ele controlando com essas mãozinhas. Eu quero saber que metal é esse que suporta 100 milhões de graus, né? Tá certo? Então, isso aqui é ficção pura. A única verdade está aqui, ó. Feixes de laser são usados para atingir 1 milhão de graus e provocar a fusão nuclear. Tá? Agora, os reatores de fusão reais que existem, né? Experimentais, tá? É isso mesmo. Feixes de laser e o material sob fusão ele é mantido, plasma aí a 100 milhões de graus no vácuo para não encontrar na parede, para não derreter a parede e tal. Então, existem reatores de fusão experimentais, pelo amor de Deus, tá? Experimentais. Tá? Por enquanto, comercial não existe, não. É o futuro, mas por enquanto não existe, não. Tá? Porque se isso aí falhar, Thales, tá? É maior que a bomba atômica. Porque a bomba atômica libera 1 milhão de graus. A bomba atômica libera 1 milhão de graus, aqui libera 100. Tá? Termonuclear, acaba mesmo. Certo? Então, olha aqui, como é que funciona a bomba de hidrogênio. Nós vimos a bomba atômica, né? Agora a bomba H, a bomba de hidrogênio. Eu tenho um recipiente com deutério e trítio, tem TNT e urânio 235. Então, dentro da bomba H, tem uma bomba A. Oh, meu Deus. Dentro da bomba H, tem uma bomba A. Então, aqui explode uma bomba A, junta o urânio, massa crítica, explode, tem uma fissão. Tem uma fissão. A fissão gera 1 milhão de graus. O 1 milhão de graus age sobre o deutério e o trítio e provoca fusão, 100 milhões de graus. Então, eu tenho uma fissão aqui, ó, que libera 1 milhão de graus e depois eu tenho uma fusão que libera 100 milhões de graus. É uma bomba, ó, a bomba atômica, bomba atômica, certo? Eu preciso de um TNT, dinamite. A bomba H, bomba de hidrogênio, eu preciso de uma bomba A. A espoleta dela é uma bomba A, certo? Então, a bomba de hidrogênio, bomba de fusão, essa foto de um teste americano, conhecido como Castle Bravo, né? Parece, vira e mexe nos desenhos aí do Bob Esponja, tá? Esse teste foi feito na região do atol de Bikini, famosa fenda do Bikini, né? Onde mora Bob Esponja e sua turma. Então, esse é o teste da bomba A. 15 megatons. O que é 15 megatons? 15 milhões de toneladas de TNT. Quer dizer, 1000 vezes mais forte, Thales, do que a de Hiroshima, que era 15 quilotons. Era 15 quilotons, 15 mil, aqui é 15 milhões. Tá certo? Então, é uma coisa extraordinária. Tá certo?
E aqui o maior de todos os testes, que é a bomba Tsar, né, o Tsar, uma bomba russa, que ano passado, finalzinho do ano aí, eles divulgaram algumas imagens dessa explosão, porque não tinha, sabe? Não tinha muitas imagens disso aí, não. O pessoal ficava falando assim, mentira dos russos, nunca explodiram isso aí, não. 57 megatons. 57 megatons. Otávio, para você ter uma ideia, e vocês todos aí terem uma ideia, se uma bomba de 1 megaton, tá, explode a 500 metros de altura no centro de Belo Horizonte, sobra nada. Tá? Belo Horizonte vai embora. Vai embora um pedaço de Contagem, Betim, tá certo? Sabará, que tem em volta ali, que é a região metropolitana ali, vai embora. Se explodir uma bomba de 1 megaton, tá? Vai embora. Vaporiza tudo, tá? Olha aqui, o comparativo da bomba A e da bomba H. Aqui, ó. Aqui, Thales. Hiroshima e Nagasaki, ó. O cogumelo, né, da explosão mal chegou na altura do Everest. Tá certo? Mal chegou na altura do Everest. Tá? 20 mil pés são 6 quilômetros de altura. Everest é 8. Né? 10, né? Quase, né? Quase 10, 8 e tanto. Tá certo? Então, é 6 quilômetros de altura. Uma bomba de 1 megaton, certo? Aqui, ó. Chega a 60 mil pés, 20 quilômetros de altura. Tá? O Castle Bravo chegou a 100 mil pés, 30 quilômetros de altura. Ela chegou a 100 mil pés, 60 quilômetros de altura. Tá? Então, você vê que ó, passou da altitude média, né, de voo comercial. Tá? As megatons, tudo bombagal. Essa de azul aqui é tudo bombagal. Aqui é bombar. Isso aí, tá? Você vai em Minas Gerais e pega o Espírito Santo. Amém. Né? Pega o Espírito Santo e amém. Né? Essa bomba H, essa Tsar aí, é um trem de maluco. Certo? Bom, durante a Guerra Fria, vocês já ouviram falar, a Guerra Fria, né? Foram desenvolvidas várias armas, inclusive os mísseis Minuteman, né? Esses aí a gente morria de medo. Eu era adolescente nessa época da Guerra Fria, né? A gente morria de medo de arma nuclear e guerra nuclear e tudo mais. Um míssil, né, que a ponta dele tem 3 pontas, tem 3 bombas atômicas, olha que loucura. É um míssil intercontinental, né? Ele sairia lá dos Estados Unidos, por exemplo, jogaria 3 ogivas na Europa ou na Rússia. Né? Que tinha muito problema na Europa, né? Por causa da Alemanha Oriental, né? Alemanha Oriental, tá certo? Depois é que caiu o muro de Berlim, né? Juntou esse negócio. Mas o pessoal tinha problema lá com a Alemanha Oriental, com a Rússia, certo? Então, um míssil só mandava 3 bombas atômicas, os Minutemen, certo? Terrível isso, né? Terrível. Esse contexto da Guerra Fria foi uma situação muito complicada, viu, gente? O mundo passou aí, nós passamos aí. E mais recentemente, né, nós temos aí o Kim Jong-un, né, inspecionando aí um possível artefato termonuclear, uma bomba H, que testou em 3 de setembro de 2017. Uma explosão baixa, de 5 quilotons, era uma bomba H fraca, né, mas eu queria mais mostrar que tinha capacidade de fazer uma bomba H. Vocês estão vendo na parede aqui, aqui é um desenho esquemático, né, da bomba H, mas vocês estão vendo aqui, mostrando aqui como é que é o sistema, é a bomba A e a bomba H. Então, eles apontando aqui, né, eles gostam de tirar essas fotos apontando assim, fingimento, né? Aqui seria a bomba A, ó. Aqui estaria a bomba A, e nessa parte cá estaria a bomba H. Tá certo? Então, isso aqui explode, a primeira explosão, gera energia, provoca a segunda. Tá? Muito bem, vamos parar por aqui. Eu vou gravar o restante, tá? Para a gente não atropelar aí. Eu vou gravar o restante, já faltam uns 14 slides aí, falando sobre meia-vida e aplicações. Tá? Daqui para frente é meia-vida, cai bastante em prova, tá? Não deixem de ver depois.
e aplicações de radioatividade, que tem algumas interessantes aí para frente. Certo? Deixa eu só ver aqui as perguntas aqui do Thales, que tinha feito. Então, detonação da bomba atômica implica liberação de nêutrons, implica também liberação de nêutrons, tá, Thales? Isso aí pode causar problemas. Alguns segundos antes de detonar, a chuva de nêutrons é liberada. Nêutrons podem vir do ambiente ou de uma fonte de nêutrons que existe ali dentro da bomba. Chernobyl é inabitável porque tem muito material radioativo lá ainda, né, da usina. É isso aí. Deixa eu parar aqui a gravação. E aí eu faço